Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Rebecca Koster. Como sempre, antes de começar, a gente tem que falar sobre os gatilhos do vídeo de hoje, que são sequestro, mutilação e esfaqueamento, também um pouco de abuso sexual, mas isso é mais quando a gente estiver descrevendo o crime, tá? Rebecca Koster, apelidada de Becky, nasceu no dia 12 de junho de 1985 em Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela vivia na região de Medford com a mãe, Bárbara, e o padrasto. E ela era conhecida como uma garota super radiante, extrovertida, forte. Ela era do tipo que não tinha nojo de nada, ela não se importava de se sujar e ao mesmo tempo ela conseguia ser muito feminina. Sua melhor amiga Nicole dizia que a Rebecca era sempre a alma da festa. A maioria das fotos dela são dela em festas, ela estava sempre linda, sempre sorridente. Ela adorava sair para beber, era isso que ela mais gostava de fazer. Em 2009, aos 24 anos de idade, ela conseguiu um emprego como enfermeira e cuidadora, daquelas que vai na casa de pessoas idosas ou portadoras de deficiência e ajuda com cuidados diários, dá banho, troca fraldas, ajuda a dar comida, esse tipo de coisa. A Rebecca também tinha um namorado chamado Dan, 4 anos mais velho. Ele também adorava beber e dançar, e foi assim que os dois se conheceram, e era isso que os dois faziam também todo fim de semana. No dia 3 de dezembro de 2009, não foi diferente. A Rebecca, o seu namorado, a sua melhor amiga, se encontraram com um grupo de pessoas pra beber e se divertir. Eles foram a 2 bares diferentes. Por volta das 3 da manhã, era hora de ir embora, os bares estavam fechando. Como a mãe da Rebecca não estava em casa naquela madrugada, ela estava no turno da noite, os amigos decidiram deixar ela em casa em segurança, ver ela entrando, fechando a porta, e foi isso que eles fizeram. Ela chegou em casa perto das 4 da manhã, avisou a mãe pelo celular, e infelizmente foi a última vez que alguém falou com ela. Quando a Bárbara, a mãe dela, chegou em casa, percebeu que o carro da Rebecca estava na garagem, mas ela não estava na cama, ela não estava em casa, que era bem estranho, porque ela gostava de dormir até um pouquinho mais tarde, nos dias depois dessas noitadas, né, dessas festas. A mãe tentou ligar pra ela, mas a Rebecca não atendeu o celular. Então ela imaginou que a filha tinha mudado de ideia de madrugada e ido dormir na casa de algum amigo, sabe? Tipo, ela chegou em casa, ligou pra mãe, e aí foi convidada pra dormir na casa de uma amiga ou alguma coisa assim. O dia passou, ela não mandou nenhuma mensagem, não voltou pra casa e a mãe foi ficando bem preocupada. Ela também percebeu que o uniforme de enfermeira da Rebecca ainda estava no armário e já passava do horário em que ela ia visitar pacientes e fazer alguns atendimentos, então ela não foi trabalhar. Bárbara telefonou pro namorado da Rebecca e ele disse que deixou ela em casa às 4 da manhã e depois ninguém mais conversou com ela. Todos os amigos disseram a mesma coisa, então onde é que ela estava? A Bárbara chamou a polícia e declarou o desaparecimento da filha. Policiais levaram a sério a Bárbara, que é muito bom, né? E decidiram tentar rastrear o celular da Rebecca. O celular com certeza não estava em casa, nem no carro dela, mas naquele momento, infelizmente, estava desligado, ele não estava enviando sinal nenhum. Então eles decidiram checar os bairros onde ela esteve com os amigos na noite anterior e logo aí eles criaram a teoria de que a Rebecca foi levada ou atraída para fora de casa depois que falou com a mãe por alguém que a viu no bar ou talvez alguém que ela já conhecesse, mas tipo não o seu grupo de amigos com quem ela estava naquela noite. Enquanto isso, familiares e amigos logo começaram a imprimir panfletos, procurar pela Rebecca nas ruas da cidade. Eles checaram os clientes dela, os vizinhos, os conhecidos, e eles estavam telefonando pro celular dela de hora em hora para ver se alguém atendia. No segundo bar onde a Rebecca esteve com os amigos, os detetives conseguiram imagens das câmeras de segurança que não foram publicadas eu não sei por que motivo, mas nunca foram mostradas pro público. E nessas imagens ela pode ser vista com os amigos dançando, bebendo, conversando. Porém, tem uma cena na qual ela foi até o bar comprar mais bebidas e um cara falou com ela. Um rapaz conversou com ela. A Rebecca dá o celular pra ele, provavelmente para que ele colocasse o seu número nos contatos. Ele devolve o celular pra ela e ela voltou pra mesa com seus amigos. Foi uma coisa assim
bem rápida. Os amigos e o namorado disseram que não sabiam quem era esse cara. Policiais tentaram procurar por ele, mas seria bem difícil simplesmente juntar um rosto numa câmera de segurança a um nome, e o barman também não sabia. 3 dias depois do desaparecimento da Rebecca, a sua mãe recebeu uma mensagem de texto no celular e vinha do celular da Rebecca. Ela dizia que estava sendo mantida refém pelo seu namorado e que não sabia onde estava e terminava pedindo por ajuda. A mãe, é claro, tentou telefonar para a filha naquele momento, mas ela não atendeu. Então, a mãe avisou a polícia. Ela avisou todos os amigos, todos os familiares, todo mundo foi direto para casa do Dan. Eu fiquei com muita pena do Dan nessa história. Ele deixou que os detetives vasculhassem a sua casa inteira, seu carro, seus eletrônicos. E nada, a Rebecca não estava lá. Como o namorado quase sempre é um dos principais suspeitos, eles o mantiveram sob custódia. Sim, ele ficou na delegacia enquanto tudo isso acontecia e tudo isso era resolvido. Naquele mesmo dia, a mãe da Rebecca recebeu outra mensagem. Ela dizia que estava em um porão, acorrentada à parede, e terminava a frase com: "Não conta pra ele, ele vai me matar." Ainda tentando rastrear o celular dela, detetives descobriram que ele estava a 32 km de distância da casa do Dan, na região de Cormac, ainda em Nova York, mas eles só sabiam que ela estava naquela região, eles não tinham uma localização exata, tipo uma casa exata de onde ela estava. Enquanto os policiais trabalhavam com o Dan e todos os sinais de celular, a família já estava na região de Cormac, entregando panfletos, procurando pela Rebecca. E foi aí que eles pensaram: a Rebecca é enfermeira. Ela é inteligente, ela é capaz de ligar para emergência se ela tem sinal de telefone. Ela é capaz de sussurrar, ela é capaz de ficar na linha por bastante tempo para que a gente consiga rastrear a ligação. Ela sabe que essas coisas são possíveis. Então foi assim que a polícia começaram a suspeitar que provavelmente não era a Rebecca usando o celular dela. Talvez fosse o seu sequestrador. Os dias se passaram e no dia 9 de dezembro de 2009, Bárbara foi chamada para reconhecer o corpo. Uma mulher havia sido encontrada morta, enrolada em sacos plásticos e pegando fogo em uma avenida no estado de Connecticut. E os policiais estavam suspeitando que aquela poderia ser a Rebecca. O corpo estava mutilado, irreconhecível, e graças aos seus dentes, eles puderam confirmar que era ela, porque ela não tinha mais impressões digitais, ela não tinha mais as suas tatuagens, totalmente mutilada. Rebecca foi esfaqueada até a morte. E depois disso, o assassino fez cortes específicos no corpo, como eu disse, para que ela não fosse identificada. As pontas dos dedos, as tatuagens foram removidas. Ele até tinha tentado cortar as orelhas dela fora. Ele a enrolou em sacos plásticos, a jogou na beira da estrada e botou fogo. Realmente, assim, fez tudo o que achava possível para que ela não fosse identificada. A família ainda achava que podia ser o Dan até os policiais avisarem que o corpo foi encontrado pegando fogo na manhã em que ela foi dada como desaparecida. Ou seja, não foi ela quem enviou aquelas mensagens, o Dan eles não tinham nenhuma evidência contra o Dan, não era o Dan. E ele foi liberado, fiquei com muita pena dele. Ele, assim, foi observado com um microscópio durante dias e não foi ele. O próximo suspeito era um homem chamado Evans Ganthier. Por quê? Naquela madrugada, depois de falar com a mãe, ela falou com um número específico durante 17 minutos. Finalmente, depois de todos esses dias de investigação, a empresa de telefonia do chip de celular da Rebecca finalmente enviou esses relatórios para a polícia e eles puderam ver que durante 17 minutos ela falou com esse número específico e esse número pertencia a Evans Ganthier. Ele tinha 33 anos e vivia em Nova York e a sua foto batia com o rosto nas câmeras de segurança. Evans, no seu primeiro interrogatório, negou ter visto a Rebecca depois daquele encontro no bar, e por enquanto eles não tinham muito contra ele. Por precaução, pegaram uma amostra do seu DNA e impressões digitais, e foi isso, ele foi liberado. Com um mandado de busca, eles vasculharam a casa dele, e na garagem eles encontraram sangue, principalmente no piso do carro dele. Esse sangue seria analisado e confirmado como o sangue da Rebecca. Além disso, as impressões digitais dele foram encontradas na fita adesiva que foi usada para fechar os sacos plásticos
nos quais o corpo dela foi enrolado. Evans Ganthier foi preso e dado a chance de confessar, porque isso sempre facilita o trabalho de todo mundo, e ele disse que sim, os dois se viram naquela noite. Conversaram por telefone e ela concordou em ir até a casa dele. Ele foi buscá-la, os dois dirigiram até a casa dele e lá ele percebeu que ela estava passando mal, ela estava pálida e aí quando ela saiu do carro ela desmaiou. Quando desmaiou ela caiu em cima dos seus pesos de ginástica que ele tinha na garagem, pesos de musculação. Ela bateu a cabeça no peso e morreu. Ele disse que entrou em pânico, o Evans, que decidiu se livrar do corpo da melhor maneira possível para que não fosse considerado um suspeito. Quando a família começou a procurar por ela, ele pensou, vou dizer que ela foi sequestrada pelo namorado. Claro, todo sentido. Os policiais, obviamente, não acreditavam que aquilo foi um acidente. Tudo bem, era confissão o suficiente por enquanto. Ele disse que foi ele quem mutilou o corpo, jogou na beira da estrada e botou fogo, então é suficiente. É uma coisa que eu acho sempre muito estranha quando as pessoas falam, mas foi um acidente, ela passou mal, desmaiou, caiu e morreu. É tipo, tá, então chama uma ambulância. Chama uma ambulância. Não é você que vai pagar a ambulância, é ela. Primeiramente. Mas também, se você acha tanto assim que você vai ser, tipo, considerado culpado por esse acidente, chama uma ambulância. Fala, olha só, a gente tava entrando em casa, ela tá bêbada, ela caiu com a cabeça no negócio. Entendeu? Foi isso mesmo que aconteceu. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. A teoria dos policiais era de que ele tentou, sim, abusar sexualmente dela. Ela entrou no carro, ela concordou em ir com ele, mas depois de um tempo ela pode realmente ter começado a passar mal, porque estava bêbada, e resolveu não fazer mais aquilo e disse que queria ir pra casa, e ele insistiu. Ela não quis, ele a esfaqueou dentro do carro, por isso tinha tanto sangue, a maior concentração de sangue estava dentro do carro. E o resto é como ele mesmo descreveu, ele mutilou o corpo e enrolou em sacos plásticos e botou fogo. O julgamento foi rápido, Evans foi considerado culpado, sentenciado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Mas eles não acham que isso vá acontecer. Mas essa é a história de hoje, pessoal. O cara não só assassinou, mutilou o corpo, como também depois ficou fazendo brincadeiras com a família, usando o telefone dela. É isso então, pessoal. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua paciência enquanto eu estive doente. Eu ainda tô um pouquinho, mas eu acho que tá dando pra controlar. Eu acho que talvez a minha voz só esteja um pouco rouca, mas eu acho que tá funcionando. Como sempre, se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix tá passando aqui embaixo. Você também pode clicar no coração do valeu, ou você pode se tornar membro. Muito obrigada, Carolina Amorim, Pam Pam e Silvia Jabicoits por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!